O Salmo 23 é um belo cântico que retrata a confiança de Davi em Deus. Neste salmo, Davi apresenta Deus como o grande pastor, que provê as necessidades de suas ovelhas e as protege, conforme o verso 1 ao 4. E também o apresenta como um bondoso hospedeiro, que protege e provê abundantemente seus hóspedes, conforme lemos nos versos 5 e 6. O primeiro destaque que eu gostaria de ressaltar do Salmo 23 é que logo no verso 1 ele apresenta uma declaração de fé. Ao declarar que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltaria, Davi estava expressando sua confiança em Deus. A figura do pastor retrata o Senhor como guia, protetor e companheiro constante. Davi entendia que Deus era Deus em sua vida, em todos os momentos dela. Não importava a situação, não importava a necessidade, não importava se em períodos de guerra ou paz. O Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria em tempo algum. Há um dito no exército que afirma que todo soldado numa trincheira crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigo de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade, isto é, no dia a dia de sua vida. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo devemos fazer confissão contínua do senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Devemos estar constantemente afirmando nossa fé. Declare todos os dias sua fé em Jesus Cristo e em sua palavra, e você verá que sua vida mudará. Você se tornará mais autoconfiante, uma vez que sua fé o encorajará a realizar coisas que anteriormente você temia. Nos versos 2 e 3 deste salmo, percebemos como Deus cuidava da vida de Davi. Eu quero destacar alguns dos cuidados pastorais de Deus apresentado neste salmo. O primeiro está em pastos verdejantes. Isto nos fala de necessidades físicas. Eu te pergunto, quando as ovelhas são colocadas em pastos verdejantes? Quando possuem necessidades físicas, isto é, precisam se alimentar. Quando que elas se deitam em pastos verdejantes? Quando estão satisfeitas. Nosso Deus provê para nós o que precisamos. Jesus diz que não precisaríamos nos preocupar com o que vestir nem com o que comer. Mateus capítulo 6, verso 25, 26, verso 31 e 32. Não precisaríamos nos preocupar porque nosso Pai Celestial proveria isto para nós. Precisamos crer nas palavras de Jesus. Então não fique murmurando, falando palavras negativas. Declare sua fé em Jesus e em sua palavra, agradecendo pela provisão que seus olhos ainda não contemplaram. Fé é a certeza de coisas que se esperam e não daquilo que se tem. Uma outra característica do cuidado de Deus é que Ele nos leva para águas de descanso, refrigério da alma. Isto nos fala de necessidades espirituais. Só de ler estas palavras já podemos sentir a paz que provém destas águas. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequadamente simbolizada pela linda figura de águas de descanso.
Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a fonte da vida, derrama sobre esta pessoa o Espírito Santo e esta passa a experimentar uma paz indescritível. Passa a experimentar a vida de Deus fluindo em seu interior. Davi pecou, mas experimentou o renovo que o Senhor dá àqueles que pedem perdão de seus pecados, conforme podemos ler no Salmo 32, verso 3 ao 7. Jesus quer que estas águas transbordem em nossas vidas, conforme lemos em João capítulo 7, verso 37 ao 39. Isto é, Ele deseja que todos nós tenhamos de sua vida em abundância. Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. Todos que crerem nele poderão beber dessas águas, poderão receber do Espírito Santo e terem descanso eterno para suas almas. Uma outra característica do pastoreio de Deus é que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto nos fala da orientação que Deus provê a nós para as lutas do dia a dia. Em meio às lutas do dia a dia, em meio à competição que vivemos todos os dias, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e não sabemos muitas vezes como portar-nos diante de determinadas situações. Davi compreendia que Deus era Senhor em todas as coisas e dele esperava orientações. Devemos nos lembrar que Davi era rei em Israel e como rei tinha que tomar muitas decisões difíceis. Entretanto, ele confiava em Deus como seu guia e instrutor, conforme vemos no Salmo 32, verso 8. Nós também devemos ter esta compreensão e entendermos que Deus tem prazer em nos orientar e em nos instruir. Não devemos nos precipitar em fazer negócios ou tomar decisões em nossos lares sem colocarmos tudo nas mãos de nosso Deus. Creia, Deus entende de seus negócios melhor do que você. Confie nele, ore a ele, peça orientação e confie em sua resposta. Declare que Jesus Cristo é Senhor de sua vida hoje. Não espere os tempos de guerra, de luta, para crer que Jesus é o sumo pastor. Davi nos ensina, nos versos que estudamos hoje, que devemos confiar em nosso grande pastor todos os dias, e não apenas nos momentos difíceis da vida. Se você crer, Jesus estará sempre provendo para você o que necessita. Não importa se é de ordem física, espiritual ou mesmo emocional. Jesus cuidará de suas necessidades e te orientará no dia a dia de sua vida. Tão somente creia. Deus te abençoe.